Olá, amigos. Esse jovem, ao meu lado, é o general Marco Aurélio Vieira. Ele comandou a Brigada de Forças Especiais. Hoje, Brigada de Operações Especiais, que foi o precursor, hoje se chama Comando de Operações Especiais. Então, se ele comandou a Brigada, você vê que ele foi um dos precursores de operações especiais no Brasil. Ele comandou também a Brigada de Infantaria Paraquedista. E ele escreve muito bem. Volta e meia, ele me manda alguns dos seus escritos que eu distribuo para os meus amigos dos grupos de redes sociais. WhatsApp, Rumble e por aí vai. Só que hoje ele escreveu algo muito profundo. Muito profundo. Não sei por que ele mostra o panorama atual de uma forma muito fidedigna. E eu não sei por que o brasileiro não está se dando conta, né? Não sei se nós estamos na beira do abismo ou se já estamos caindo no abismo e o brasileiro continua no seu mini-mundo, indo para o mercado, para o trabalho, não sei o quê, como se isso não fosse da sua alçada ou não o afetasse. O texto é muito sério, mas é muito profundo. Infelizmente, o nível de educação no Brasil, todo mundo sabe, o nível de educação que eu digo é o nível das escolas, né? O que as escolas formam, o que as escolas jogam na sociedade. Nós temos muito analfabetos funcionais, então eu acho que não adianta. E também mesmo que eu já distribuí para a minha rede, já distribuí para todos os meus amigos, civis e militares, mas eu tenho a impressão que aqui neste meu canal eu atinjo quase 100 mil dos que estão inscritos, fora aqueles que, se você gostar do texto e compartilhar, muito mais de 100 mil poderão ouvir. Eu vou ler. Ele me mandou em Word, ele publicou nas redes sociais, mas em vez de eu colocar o link que eu sei que você não vai ler, eu vou, não vou dizer me dar o trabalho de ler, eu vou me dar o prazer de ler para você. E eu peço que você, não digo se concentre, entre em zen, não é nada disso, mas que você preste atenção, porque olha, é uma coisa muito séria, muito grave, né? O presidente da Liga de Defesa Nacional, ele disse: esse texto é perfeito, preciso e oportuno, merece ampla difusão. Então, obedecendo o meu amigo Sérgio Pinto Monteiro, presidente da Liga de Defesa Nacional, eu vou dar ampla difusão vou ler o texto do meu amigo general Marco Aurélio. Quando o silêncio se torna traição. Texto de general Marco Aurélio Vieira, agora em setembro de 2023. E ele começa assim: a democracia significa o domínio da regra. O domínio da regra sobre a exceção. Mas a exceção tornou-se a regra. Então, estamos vivendo sob uma ditadura do relativismo. E essa é a pior de todas as tiranias. Veja que o texto é muito atual e dá a impressão de que é isso que ele, general Marco Aurélio, está escrevendo. Não. Esse texto é de G.K. Chesterton,
um ensaísta inglês. E eu passo a ler o texto do general Marco Aurélio. Um ano após as eleições presidenciais mais polarizadas da história do Brasil, pode-se dizer, sem exagero, que a nossa periódica celebração dos valores democráticos dessa vez trouxe grandes decepções aos brasileiros. Provavelmente, muitos políticos, assim como mais de 20 milhões de eleitores que por qualquer motivo não votaram, devem estar se perguntando, na privacidade de suas mentes, se já não está saindo caro demais ter sido indiferente ou mesmo cúmplice da eleição de um candidato comunista e com antecedentes criminais por corrupção. É sabido que governantes escolhidos por rebeldia romântica, simpatia ideológica ou crença no marketing maniqueísta, que sempre demoniza o outro candidato, não costumam cumprir suas mirabolantes promessas de campanha e são incapazes de entregar competência administrativa. Considerando-se que a falta de apoio ao candidato conservador aparentemente foi de ordem moral, será que a sociedade não deveria ter feito algo mais efetivo em reforço às manifestações na frente dos quartéis para impedir que o comunismo se instalasse no Brasil pelo voto e democraticamente, como estamos vendo acontecer? Até agora, esse apagão da consciência crítica dos muitos brasileiros, despreocupados quanto aos evidentes perigos do retorno ao poder de notórios corruptos esquerdistas, disfarçados de salvadores do regime, não foi reconhecido como perigo. Pode-se alegar questão de julgamento ou mero desinteresse político, mas o que hoje se observa é uma incapacidade de perceber os riscos dessa situação inédita, além de inconcebíveis faltas de iniciativa e de coragem, em respostas proporcionais às novas circunstâncias da proclamada democracia relativa. Na verdade, desde a passada campanha eleitoral, os brasileiros têm sido espoliados em seus direitos de forma declarada e sistemática por defensores da Constituição, que nunca receberam um voto, por congressistas que se omitem diante de qualquer ameaça aos seus interesses e por autoridades que se orgulham de serem comunistas. É intrigante que nossa sociedade não tenha percebido exatamente o que aconteceu no Brasil nesses 2 últimos anos. Valer-se de procedimentos rotineiros, obedecer formalmente à letra das leis vigentes no país, mas usá-los em favor de objetivos contrários aos valores democráticos preservados pelas instituições, manifestar alinhamento nacional com ditadores e articular cooperação com outros regimes comunistas. Têm sido manobras corriqueiras do governo, impostas à população, sem o devido juízo crítico ou avaliação do custo dessas práticas para a própria democracia brasileira. Usando métodos pragmáticos e argumentos casuísticos, dando ao Estado democrático de direito um caráter legalista, interpretando a Constituição sempre a favor do mesmo partido, em processos intencionalmente autoritários e não democráticos, na defesa da democracia,
nossos líderes políticos, com apoio dos magistrados, estão gradativamente fazendo do Brasil um país comunista. Censura de opinião, cerceamento indiscriminado de liberdades, abuso de autoridade, multas e prisões com evidente cunho político, desprezo pelo devido processo legal, já se tornaram comuns diante de uma sociedade emudecida, menos pela conivência e muito mais pela indiferença ou pelo medo. Nenhuma democracia que se diga madura pode existir sem um compromisso rigoroso de respeito às leis. A melhor maneira de proteger a democracia é com leis respeitáveis e juízes imparciais. E cabe aos operadores do direito denunciar e lutar pela reparação das injustiças. Mas por que a OAB e as associações de magistrados não identificam qualquer insegurança jurídica hoje no Brasil? Por que decisões monocráticas e inconstitucionais de um ministro do Supremo Tribunal Federal, por vezes de indisfarçável matiz ativista judicial, jamais recebem contestação dos demais membros da Corte? Será que as representações classistas, federações, confederações, universidades, a imprensa, a CNBB, os clubes de serviços, a maçonaria, as forças armadas continuarão mudos sobre os rumos desse governo na direção do autoritarismo democrático? Quando a lei e a moralidade estão em contradição, o cidadão se vê na alternativa cruel de optar pelo imoral ou de desrespeitar a lei. Duas desgraças igualmente indesejadas e de difícil escolha. Mas não se iludam. Quando a lei não protege, a solução para a injustiça ou a indignação que não consegue se expressar acaba sendo naturalmente a violência. Hoje, os brasileiros precisam entender que só poderão escapar da violência anunciada, frequente desfecho desse estado de insegurança jurídica vivido pela sociedade, se adotarem um novo tipo de responsabilidade cívico-democrática. Com um pequeno detalhe: esse compromisso tem de ser genuinamente assumido por palavras, gestos e atitudes, ou não tem efeito. Portanto, ative seu senso de responsabilidade. É tempo dos homens e das mulheres de bem protegerem a sua normalidade. É tempo de lutar pelo que é correto. Não podemos simplesmente condenar o que é errado. Antes, devemos afirmar o que é certo. Esta é agora a sua maior e mais difícil tarefa. Você é capaz e importante nessa luta. Participe. Não seja um simples espectador enquanto a verdade, a razão e a lógica clamam por sua ajuda. Não entregue a sua voz a outras pessoas. Não se autocensure por inibição ou temor às críticas. Saiba que você e seus filhos sofrerão as consequências dessa luta. Portanto, não tenha receio de se impor. A guerra das ideias deve começar no campo de batalha do alcance da sua voz. No bar, nas reuniões de família, na faculdade. E se os seus amigos estão postando comentários nas redes sociais que você discorda, entre na conversa, ofereça pontos de vistas alternativos. Não tema possíveis perdas de amizades. Pessoas dispostas a terminar relacionamentos por causa de diferenças de opinião bem fundamentadas não podem ser dignas de sua amizade. Na guerra, para restabelecer os nossos direitos contra um comunismo mascarado de democracia,
Não podemos nos furtar das batalhas de ideias, ou acabaremos desaguando na violência. A covardia deveria fazer parte da lista dos pecados capitais, porque quando a liberdade nos está sendo subtraída diante dos próprios olhos, omissão é crime e silêncio é traição. Assinado General Marco Aurélio Vieira. Marco Aurélio Vieira foi comandante da Brigada de Operações Especiais, como eu já disse, e da Brigada de Infantaria Paraquedista. E, muito importante ainda para mim, é meu amigo.